Olá pessoal, continuando aí para a nossa terceira parte da aula, a gente vai continuar seguindo o roteiro, né, da nossa apostila, e a gente parou aí falando da nossa quinta técnica de mobilização, que talvez seja uma das mais utilizadas, tá pessoal? Porque essa técnica que a gente chama de axilo palmar gessada, né, ou braquio palmar, mais conhecido como áxilo palmar, tá, pessoal? Ela é mais utilizada porque ela vai pegar as fraturas distal de húmero, né? Vai pegar as fraturas de terço médio de húmero, vai pegar as fraturas proximais de rádio ou de ulna, as fraturas de cotovelo, que é muito comum acontecer em quedas. Então, fraturas, geralmente para cá a gente já usa um outro tipo de mobilização, né? Quando é mais distal, a gente vai usar a braquiopalmar, né? Já quando a gente tem fraturas em região de cotovelo ou fraturas em região de húmero, a gente vai utilizar a axilopalmar, pessoal. Então essa é uma técnica muito utilizada e ela requer alguns cuidados que eu vou estar passando para vocês aí, tá certo? Então a posição do paciente, pessoal. O paciente ele vai estar sentado na cama ou na maca, aliás, né, ou em um banco com o cotovelo do membro lesionado em 90 graus na posição neutra. Pessoal, eu prefiro, né, realizar a técnica aí com o paciente deitado na maca. Então, deitado na maca, o único cuidado que a gente vai ter é que deixar o braço dele na posição neutra. O que é a posição neutra, pessoal? É essa posição que eu estou colocando. Não vai ser nem supino e nem prono, tá certo? Então, a posição da mão não pode estar supinada nem pronada, né? Ela tem que estar na posição neutra. É igual a gente observa na figura aqui, ó. Então a gente tem uma paciente aqui deitada na maca, né? Aumentar um pouquinho. Ela está deitada na maca com o braço na posição neutra, tá? Então essa é uma posição, pessoal, que é melhor para a gente realizar essa técnica de imobilização gessada quando o médico faz a indicação da axilopalmar gessada, tá certo, pessoal? Então, modo de confeccionar. Primeiro eu vou posicionar meu paciente, como sempre, né? Todas as técnicas, todas que a gente aprendeu até agora, o paciente estava sentadinho, né? Com o braço estendido. Agora, a gente tem uma técnica diferente. Então, essa técnica, o paciente preferivelmente, né, vai estar deitado na maca, tá certo? Então, o que que é o primeiro? Eu vou colocar minha malha, né, tubular, da articulação metacarpofalangiana, lembrando sempre de deixar 2 dedos de sobra até a minha região axilar. A gente vai deixar sempre aqui 4 dedos, porém eu tenho que sempre deixar a sobra da malha tubular para eu dar o acabamento depois, tá certo, pessoal? Igual tem naquele vídeo que eu passei para vocês na aula anterior, tá certo? Então, primeiro eu vou colocar a malha tubular com a sobra, tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá, para realizar o acabamento, né? Depois, segundo passo, pessoal, colocar o algodão, né? Vou colocar o algodão em toda extensão até chegar aqui na axila. O algodão eu não posso deixar sobra, né? O algodão tem que ser exatamente até onde a gente vai realizar a técnica de engessamento, tá certo? É somente a malha tubular que eu vou deixar com sobra, tá certo? E aí eu vou realizar depois a passagem, né, da atadura gessada, e a atadura eu vou enrolando a atadura. A primeira a gente coloca e vai alisando com a mão, sempre com luva, alisando e fazendo a adaptação e o modelamento do gesso. Depois eu vou realizar uma segunda passada, essa tem que estar bem certinha, né? E aí quando chegar aqui no final, antes de passar a segunda camada, eu vou fazer a dobra para poder fazer um acabamento bem bonitinho do meu gesso. Depois vou alisando e modelando, tá, pessoal? Até ficar na aparência que está aí na figura que vocês estão observando aí, tá certo? Então, pessoal, qual a orientação que eu vou dar para o paciente?
sempre as mesmas orientações tratando-se de membro superior. Pedi para mexer, para não mexer durante 2 horas, né? Não molhar e mexer os dedos da mão. Quando o dedo da mão ele está livre, pessoal, é sempre bom mexer para a gente favorecer a circulação. Lembrando que quando a gente vai realizar a técnica sempre de distal para proximal. Aqui eu posso deixar um pouquinho mais apertado e aqui eu vou deixar um pouquinho mais solto para a gente favorecer aí o retorno venoso, né, do nosso sangue. Indicação, pessoal, fratura do terço distal, né, fraturas de terço médio e proximal do antebraço. Então, fratura, pessoal, ó, distal, fratura média e fratura proximal do nosso rádio ou una, tá certo? Do antebraço. Vou realizar essa técnica também. Alguns médicos preferem sempre ela. E eu vou. Qual que é o tipo de atadura que eu vou usar? Né? Atadura gessada, a de 10 centímetros. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é uma das técnicas. Agora a gente vai passar para uma outra, que é a goteira. Lembrando sempre, pessoal, que a goteira é sempre um aparelho gessado incompleto, né? O aparelho gessado, ele é completo, né? Ele tem uma imobilização completa. Já a goteira, ela vai ter apenas uma parte de gesso e a outra parte vai ser de atadura de crepom, tá certo? Então a posição do paciente é a mesma, pessoal. Então eu vou realizar uma goteira axilopalmar, vou realizar com o paciente deitado, né? Alguns preferem fazer sentado, mas eu prefiro fazer deitado. Eu acho que você tem um controle melhor. Sentado na maca ou em um banco com o cotovelo no membro lesionado, sempre lembrando que é a 90 graus. Né? Por quê, pessoal? A gente tem que deixar nessa posição o rádio e a una livre. Se eu coloco aqui, a gente sabe que nessa posição o rádio rola sobre a una. Nessa posição a mesma coisa, o rádio vai fazer uma torção sobre a una. Então, se o osso está fraturado, eu não posso realizar. Então, eu tenho que deixar na posição neutra, que aí cada um osso está no seu devido lugar, tá certo? Então, o paciente sentado na maca, né, com o braço a 90 graus, eu vou primeiro colocar malha tubular na articulação metacarpofalangiana até a axila, mesma coisa, coloquei a malha tubular, né, vou encaixar a malha tubular da metacarpofalangiana até aqui na minha região axilar, né? E aí, primeiro eu vou coloquei a malha, depois eu vou colocar o algodão, né? Mesmo procedimento, pessoal. Coloquei o algodão e aí nas saliências ósseas vou reforçar com o algodão. A orientação que eu vou dar para o paciente, a mesma. Vou orientar ele a não mexer durante 2 horas, não molhar o gesso, mas mexer bastante os dedos da mão para ajudar na articulação, na circulação. As indicações, pessoal, as indicações são imobilização provisória de fratura de terço distal, de médio proximal do antebraço e do terço distal do húmero, tá certo? O tamanho da atadura indicada vai ser a de 10 ou a de 15, né? Aí, se for uma criança, de 10. Se for um adulto com um braço grande, né, a gente geralmente usa a de 15, tá certo? Então, pessoal, a gente já viu aí, então, como realizar essa técnica. Vou mostrar para vocês aqui no desenho. A gente tem aqui, ó, a malha, né? Você vai colocar essa região que está aparecendo aí, pessoal, é a região onde vai ter o gesso, né? Vai estar a tela gessada, né? Então, coloquei, o paciente vai ficar nessa posição e depois eu vou realizar o enfaixamento com a minha atadura de crepom. Mas o mesmo procedimento, pessoal, malha tubular, algodão, vou colocar a atadura gessada, depois somente nessa região sinalizada na figura e depois eu vou realizar o enfaixamento. Lembrando que geralmente isso é provisório, né? O médico às vezes quer fazer uma avaliação posterior, então se vai fazer cirurgia ou não, então ele prefere às vezes, muitas vezes usar esse tipo de técnica
para depois realizar a cirurgia se o paciente tiver que aguardar essa cirurgia, tá certo? Então, pessoal, a gente tem aqui agora a chamada pinça de confeiteiro, né? Essa técnica também é muito utilizada, pessoal. Então, a gente vai fazer a descrição dela aí. O paciente, pessoal, vai estar em pé ou sentado com uma ligeira inclinação do cotovelo, né, para o lado lesado, com o cotovelo em 90 graus, igual a gente está observando aí, ó, debaixo de mim aí, da figura, né? Então, o paciente vai estar nessa posição. Vou fazer sentado na maca ou na mesa, e aí ele vai fazer essa posição para eu conseguir realizar a técnica. Então, o lado lesado, né, vai estar com 90 graus e o enfaixamento é uma calha engessada do tipo U. Como que é isso, pessoal? Primeiro eu vou colocar a malha tubular na articulação do cotovelo até acima do ombro, né? Então, coloquei a malha tubular e vou colocar ela até acima da região do ombro, né? Primeira coisa de sempre, malha tubular. Depois, vou colocar o algodão, que é sempre o segundo procedimento que a gente realiza, né? Em toda a extensão. E lembrando sempre de colocar um reforço nas regiões onde tem maior saliência óssea. Orientação que eu vou fazer, né? Pedir para o paciente, pedir para ele não mexer durante 2 horas, não molhar o gesso e mexer os dedos, né? Então, pessoal, naquela outra, na aula que a gente falou sobre tipo de mobilização, a gente tem aí uma descrição melhor, que a gente sempre vai ficar com o U nessa região aqui, né? Então, geralmente é para fraturas, né, mais proximais de úmero. Então, nessas fraturas mais proximais de úmero, principalmente nessa região aqui, a gente vai fazer a pinça de confeiteiro. Então, ela tem aqui como se fosse uma abertura em U nessa região da axila. Então, orientação, já falei, e as indicações, pessoal. Imobilizar a fratura do terço médio do úmero, né? Não proximal, pessoal. Proximal a gente sabe que não vai pegar essa região, mas do terço médio, né? Então, se houve uma fratura nessa região do terço médio do úmero, geralmente usa-se a pinça de confeiteiro, tá? Não é muito comum realizar não, pessoal. Geralmente o pessoal usa mais, mas tem médico aí que faz a opção, acha que vai ter um melhor resultado com esse tipo de técnica, tá certo? Pessoal, então terminamos aí, falamos de mais duas técnicas de mobilização e daqui a pouquinho a gente volta com outras técnicas, tá certo? Então até daqui a pouquinho com as novas técnicas aí que a gente vai passar para vocês. Um abraço, até daqui a pouco.